denúncia por crime de responsabilidade política como alternativa a presidente Dilma Rousseff. construir uma política para o futuro. Um grande acordo nacional constituído. Boa noite a todos e a todas, público qualificado. Vai ser difícil para mim ter que manejar duas coisas ao mesmo tempo, uma em cada mão, mas eu vou fazer o meu melhor. Meu nome é Jurandir Malherbe, eu sou professor titular de História aqui da casa, da URGS, há pouco tempo, e me apresentei para trabalhar nesse projeto coletivo desse curso de extensão, para falar sobre o golpe de 2016. A contribuição que eu trago é um pouco reflexiva. Na verdade, a gente tem muito pouco tempo para trabalhar muitos conceitos e um laço de bibliografia muito amplo. Então, muita ponta vai ficar solta, mas eu espero conseguir construir o argumento nesse breve tempo que a gente tem. Eu vou falar sobre um aspecto do golpe de 2016, mas de um ponto de vista conceitual, né? Acho que é o melhor lugar que a gente poderia estar nesse momento é dentro da universidade, né? Onde a gente reclama uma autonomia, uma liberdade de expressão que a universidade nos dá para discutir conceitos e pensar a nossa realidade presente. Então, nós vamos tentar manusear alguns conceitos que nos ajudem a pensar esse evento dramático que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos. E eu vou usar particularmente um que é caro para nós, como historiador, vai ter o cacuete de historiador, embora eu não vou lidar só com uma perspectiva histórica, mas é a questão de olhar as coisas na longa duração, na perspectiva de longa duração. Então, eu vou falar, na verdade, rapidamente sobre uma forma, uma morfologia, uma estrutura, se quiser. Não vamos entrar no debate conceitual mais duro, mas eu vou falar sobre essa forma de organização social baseada na família, né? Uma organização que busca uma autossuficiência e que tem a centralidade do poder na figura do pai, né, do pater familias, que foi central na construção da primeira forma de Estado que nós tivemos no Brasil, que foi o Estado monárquico. No século XIX, o Brasil, a partir da Constituição, no pós-independência, né, mas sobretudo com a Constituição de 1824, o Brasil adotou uma forma de organização política, monárquica, constitucional, e essa forma está completamente embebida dessa outra estrutura celular, que é da família, e eu vou trabalhar um pouquinho isso, olhando do ponto de vista do pensamento social brasileiro, como que isso estava presente, né? Foi um conceito caro, usado e acionado por inúmeros pensadores que tentaram entender o Brasil, fazer sentido da história do Brasil, do povo brasileiro, da trajetória do Brasil nesses últimos 200 anos, ou até nos últimos 500 anos, se vocês quiserem. Então, foi um instrumento muito importante no pensamento social brasileiro até a década de 60, 70, mais ou menos, e que, de repente, saiu de cena, né? Foi defenestrado da pauta dos investigadores, ficou meio marginalizado e tal, a tal ponto que hoje, na sociologia brasileira, nós temos um autor da envergadura do Gessé Souza, que questiona radicalmente a questão do patriarcalismo, se esse conceito é apropriado ou não. Então, eu vou evocar a importância que teve esse conceito, o que mais ou menos ele significa, né, o patriarcalismo, como ele está presente na história do Brasil, no pensamento social brasileiro, e depois fazer um estudo de caso, vamos dizer assim, a partir de um evento, né, de um fato específico, que foi a votação da admissibilidade do golpe, do impeachment, em 17 de abril. Fizemos 2 anos agora disso, né? Então, é disso que se trata. Então, o objetivo é discutir o pensamento social brasileiro, né, a partir de alguns autores, não todos, pensando a propriedade, ou atualidade ou não, da utilização desse conceito de patriarcalismo para o entendimento da nossa realidade atual, né? Então, sobre isso, para fazer isso, a estratégia é refletir sobre esse topos, né, do patriarcalismo dentro da história das ideias do Brasil,
e, num segundo momento, pensar o golpe contra o Estado Democrático e a República a partir do Dia Nacional da Vergonha, que foi 17 de abril de 2016. Então, só para ilustrar, eu não vou resgatar um milhão de autores que não vem ao caso, mas, a partir de alguns, só para mostrar a diversidade dessas matrizes do pensamento social brasileiro, que é esse corpo de reflexão sobre o Brasil, né, o pensamento social brasileiro, que começou a surgir no final do século XIX, através do século XX, a partir da crise da República, que tentou pensar as querelas do Brasil, né, os problemas do Brasil e como enfrentá-los dentro da sua historicidade. Então, matrizes tão diversas quanto Oliveira Viana, por exemplo, que é um autor de viés conservador nas populações meridionais do Brasil, o Oliveira Viana, falando da nobreza paulista, ele vai afirmar o fundamento local e vai chamar atenção para a importância do domínio rural. Esses conceitos estão todos articulados ao conceito de patriarcalismo. Domínio rural, parentela, família extensa e por aí afora, né? Então, ele vai mostrar o domínio rural, vai entender o domínio rural como centro de gravitação do mundo colonial, que, segundo Sérgio Buarque de Holanda, rompe com a independência e chega através do século XIX inteiro, né? Então, um dos aspectos do domínio rural é essa função tutelar, né? Nessa ideia que tem muita coisa do pensamento jurídico dentro desse conceito, a ideia de que só o senhor, pater familias, é maior, tem vontade jurídica, né? Ele tutela, ele busca a felicidade para os que são dependentes dele. E aí, essa ideia de família expandida, né, que coloca as pessoas com laço de sangue, a mulher, né, os filhos menores, os escravos, os agregados, por aí afora, né? Então, essa constituição patriarcal está presente já no pensamento do Oliveira Viana. Alcântara Machado, Vida e Morte do Bandeirante, né, 1828, também vai chamar a importância desse espírito de conservação, por causa da violência endêmica que tem no Brasil no século XIX, a importância dessa Constituição calcada na parentela, né, um agrupamento parental com um chefe, né, centralizado num chefe que conduz e esse chefe governe a feição romana. É uma coisa interessante que os juristas brasileiros que se deram o trabalho da construção do Estado no século XIX, embora sejam posteriores ao justnaturalismo, eles voltam ao direito romano como ideário para a construção dos pilares do Estado moderno, sobretudo para legitimar a propriedade e a escravidão. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, o prestígio, né, e o poder que dá a figura paterna a essa localização no seio da família. O autor mais consagrado nisso, né, o Gilberto Freire, nesse debate, a tal ponto dele colocar como subtítulo da trilogia dele, Introdução à História da Sociedade Patriarcal no Brasil, né, esse é o subtítulo dos 3 volumes da trilogia, Casagrande Senzala, Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso, vai também chamar a importância, né, analisando a agricultura e o latifúndio, a escravatura, a importância, né, da estabilidade patriarcal da família, né, o poder que se dá a essa unidade. Acho que eu passei aqui. Passei ou não? Voltamos, por favor, Gabriel. Pode voltar mais um. Não, pode passar, obrigado. O outro autor, talvez o que melhor fundamenta teoricamente essa concepção da família patriarcal no Brasil, e a questão que é central para nós é como essa morfologia patriarcal ela promoveu uma diluição das fronteiras entre o público e o privado, desde o século XIX. Isso é fundamental. E o Sérgio Buarque de Holanda é um desses autores que, já no clássico Raiz do Brasil, vai mostrar como que isso aconteceu, né? Então, ele vai dizer, sobre a mão do proprietário rural é a célula doméstica, né? Ele coloca a ênfase nesse caráter autárquico da célula doméstica, que ela precisava de suprir de muito pouca coisa que vinha de fora para dentro, né? Então, nesse sentido, dava uma autonomia que fazia o senhor poder dispensar relações maiores, mais amplas, para constituir uma esfera pública, por assim dizer, né?
Então, esse é o fundamento do predomínio total do privado sobre o público, desde o período colonial. Ele vai buscar isso, né, falar, essa preponderância do paterfamilias é fundada no direito romano, né, nos domínios rurais, essa família organizada segundo as normas clássicas do direito romano canônico, que se mantiveram na Península Ibérica por gerações, que é a base e o centro da organização. Ele vai falar, isso aí já existia de alguma maneira em Portugal, né, no capítulo Fronteiras da Europa, e isso veio para o Brasil e se aclimatou muito bem, essa forma de organização autárquica e tal. E aí ele vai dizer como isso foi importante, né, dentro da configuração da sociedade colonial brasileira. Outros autores de viés teórico diferente, Caio Prado Júnior, marxista, né, na formação do Brasil contemporâneo, vai, na parte de organização social e econômica, vai falar nas duas sobre a importância do clã parental. Né, a mesma coisa, Luiz Pinto de Aguiar, outro clássico do pensamento social brasileiro, luta de família no Brasil, né, também recupera essa ideia do direito romano, vai falar da clientela, da família patriarcal, né? A família grande, hipertrofiada e multifuncional, em que os laços de sangue se aumentavam pelos da servidão, né? Isso é uma coisa fundamental também, a importância da escravatura no Brasil. Esse era o centro, o núcleo absoluto da vida social. Alberto Passos Guimarães, já em 63, 4 séculos de latifúndio, Nestor Duarte, Ordem Privada e Organização Política, de 66, e por aí afora. Então, o que é o centro desse conceito de família patriarcal que eu estou querendo resgatar? Isso o Sérgio Buarque, como bom weberiano, foi buscar lá no Weber, no Economia e Sociedade, no conceito de oikos, né? O conceito a palavra grega quer dizer casa, da onde vem a palavra economia, né? Do oikos. Então, esse conceito, quer dizer, o que era o oikos? Era uma organização produtiva que ele estuda o caso das terras negras do leste europeu, em que essa organização existe não para buscar ganhos, lucros capitalistas, mas para suprir as necessidades e satisfazer os desejos do senhor. O senhor é o cara, ele manda e desmanda. Então, tudo se organiza em relação da vontade e da onipotência do senhor. Esse fundamento jurídico do poder doméstico se baseia numa relação, por exemplo, na relação que o Gilberto Freire vai explorar bastante da vida doméstica, né, da intimidade da comunidade. Então, o que é isso? Quer dizer, aquela ideia, se a gente lembrar do Kant, né, do final do século XVIII, a ideia de esclarecimento, né, o momento em que o ser humano superou a sua idade, o seu estado de minoridade, se emancipou da tutela de outras pessoas. Então, para o Weber, isso não acontece. É uma organização social verticalizada. No topo tem um macho alfa, que organiza tudo, e os outros são dependentes, são menores, desprovidos de vontade jurídica diante desse senhor. Então, a mulher, pela superioridade normal de energia física e espiritual do homem, eu estudei juristas do século XIX, e os caras reiteram essa tese com todas as letras. Falam, a mulher é fraca por natureza, ela fala ela pensa com o coração e não com o cérebro, por isso ela precisa ser tutelada por alguém que domine os instintos pulsionais dela. E ela é a dama do lar, aquela visão bem característica machista do século XIX. O jovem, né, está ligado ao pai pela necessidade natural de ajuda. E os escravos, por um acaso do destino, né, então, tem a necessidade de proteção. Fora desse círculo doméstico, eles estariam correndo perigo, os escravos. Esse é o argumento. Então, aqui dentro, eles têm proteção e eles trabalham para pagar essa proteção que eles recebem do senhor. Isso está tão presente na mentalidade da classe senhorial que organizou o Estado no século XIX, que se materializa na forma da lei, né? Então, na verdade, isso é um ardil, é um instrumento para legitimação da violência doméstica. A Emília Viotti da Costa fala isso, fala assim, olha, uma sociedade que é organizada na base de escravidão, imagina um senhor que tem 100 escravos, 200 escravos, se todas as diferenças e violências que ocorressem, ele fosse ter que apelar às barbas dos tribunais. Falou, então, o Estado
delegou para o senhor esse poder de exercício da violência legítima dentro da casa, né, para conter escravaria. Então, tem vários autores, a gente poderia pegar alguns exemplos. Menezes Montenegro, que é um jurista do Recife, na leitura do Código Criminal do Império, uma leitura comentada, ele diz que o mal que resulta do castigo infligido pelo pai ao filho, pelo senhor ao escravo e pelo mestre ao discípulo, né, o castigo, se redunda em benefício de quem o sofre e é empregado para fazê-los entrar no círculo das suas obrigações, né? Então, se apanhou para saber que era assim que você tinha que atuar e não de maneira diferente. Então, essa doutrina é venerada pelos juristas imperiais, todos eles publicistas ou criminalistas, assim como outras, né? Por exemplo, o respeito à hierarquia. Eu li alguns comentadores de código criminal do processo, e esses caras falavam o seguinte, a gente poderia ilustrar, mas o tempo é muito exíguo, valores como respeito e hierarquia, né? Os caras, todos eles, sem exceção, falavam o seguinte: o que é pior para a sociedade? Um senhor manda um escravo cometer um crime, matar uma outra pessoa, um inimigo dele. O que é pior para a sociedade? O escravo ir e matar, embora ele tenha consciência que seja isso errado, ou o escravo não ir e seguir a sua consciência e não matar? Aí todos eles falam, não, pior para a sociedade é o descumprimento da obediência passiva. O escravo não pode questionar a ordem do senhor, porque isso é estruturante da sociedade. Ele tem que ir lá e cumprir, mesmo sabendo que é errado, e mesmo sabendo depois que ele vai pagar, inclusive talvez com a vida por isso. Mas é pior para a sociedade ele não obedecer do que obedecer. E aí várias outras, dentro do núcleo militar também, essa exaltação, obediência pacífica, a família, qualquer coisa que atacasse, comprometesse a família, era lesa pátria, né? Então, por exemplo, isso é muito sintomático no Código Criminal, se a gente olhar de 1830, as penas atribuídas ao crime de adultério. Então, se o cara que comete o crime é o homem, isso é muito feio e você vai ficar de castigo. Toma um pito. Se é mulher, as penas são aumentadas enormemente, porque, na visão dos caras, se o homem pula cerca, isso é normal e não vai desestruturar a família. Mas se a mulher comete o adultério, a família, que é o núcleo da sociedade, está comprometida e, por isso, ela é passível de maior rigor na aplicação da pena. E aí são vários itens que a gente pode buscar, né? Isso é um debrezinho básico, embora não seja um exercício da violência doméstica, mas pública, né, com caráter pedagógico, só para ilustrar. Opa, pulei uma a mais. Então, a lógica dessa organização, né, a questão fundamental, como eu disse, dessa mistura entre o público e o privado, é que, na sociedade, nessa formação social que se assenta sobre uma estrutura escravocrata, uma sociedade escravocrata, dela surgiu um Estado imperial que possui uma analogia estrutural com essa organização social, né? Então, tem uma discussão na ciência política, não vem ao caso a gente aprofundar muito, mas, por exemplo, a concepção que os juristas imperiais exaltam é a concepção aristotélica. Segundo Bobbio, essa concepção da organização social, do Estado, como uma família ampliada, né, isso vem lá dos gregos. Então, qual que é a ideia de Estado? São círculos concêntricos, enquanto tem a família, aí a aldeia, e o Estado-nação, e assim sucessivamente, né? A organização familiar é a base, né? Essa concepção de Estado vigorou até o Hobbes, segundo Bobbio, né? O Hobbes foi o cara, Thomas Hobbes foi o cara que falou assim, ele rompe com essa ideia do pensamento político, né? E ele busca uma explicação racional. Ele imagina uma situação não histórica, como de Aristóteles, mas abstrata, né? da Estado-natureza, para pensar na base de tudo, não a família, mas o indivíduo, né? Essa é a base do justnaturalismo, a ideia de que o indivíduo está no começo da organização. E o Rousseau, através do contrato que as pessoas estabelecem para viver sobre a sociedade, por aí afora, né? Mas, no Brasil, o que a gente vê
é que prevalece ainda, embora já tenha acontecido o justnaturalismo, essa concepção familiar, né, que vem do conceito da unidade doméstica nos juristas. Então, Thomas Alves Jr., que foi um leitor crítico do Código Criminal, em 1864, ele dizia isso. O exercício do poder legítimo arrasta a necessidade de fazer o mal para reprimir o mal, né? A ideia de punição, de pena. O poder legítimo, né, de atribuir a punição se divide em político e doméstico. Quer dizer, uma diferença só de escala, né, não de estrutura, né? Então, o magistrado ou pai ou aquele que o representa não poderiam fazer respeitar a sua autoridade, né, um no Estado, outro na família, se não tivessem armados os meios coercitivos contra a obediência. Então, a ideia é que a família e o Estado têm uma homologia estrutural, são semelhantes, e há que se dotar o gerente da família e do Estado de poderes coercitivos para manter a organização da sociedade. Retomando o que eu falei um pouquinho, né, esse modelo patriarcal, e isso é uma tese do Sérgio Buarque de Holanda, e depois eu vou dizer por que eu estou explorando mais ele, né, extravasa da esfera doméstica e atinge a esfera pública. Então, o Sérgio Buarque faz longas digressões mostrando como as facções políticas, por exemplo, os partidos, se constituíam, como na família, em todos indivisíveis, né, que eram articulados em função de fidelidades, né, de honra e por aí afora. Então, os membros estavam mais associados por sentimentos, né, e obrigações do que programas, interesses, ideias e tal, né? Então, para o Sérgio Buarque, o Estado imperial surge como um prolongamento ou uma ampliação da sociedade doméstica. Isso a gente pode perceber de maneira clara na estruturação do Estado moderno com a figura do poder moderador, né? Se a gente lembrar, a maneira como foi, no final do período, tinha um jurista chamado Tobias Monteiro, ele falou assim, olha, a gente é tutelado, nós não temos vontade própria, o monarca está acima dos poderes, né? Isso foi um modo como a nossa primeira Constituição foi criada, mostra essa forma de tutela, né? Os caras estavam lá na Assembleia Legislativa Constituinte fazendo uma Constituição e que o imperador Dom Pedro falou, olha, essa Constituição que vocês estão fazendo não é digna nem do Brasil e nem de mim. Então, eu vou outorgar para vocês uma Constituição, né, porque essa está muito democrática, e ele inseriu naquele projeto uma figura que não existia em lugar nenhum, que é o poder moderador, né, que está acima dos outros poderes. Então, se atribuía ao imperador, por exemplo, dissolver os ministérios, né, os gabinetes ou os parlamentos, se ele entendesse que era necessário para garantir a sobrevivência da nação, e assim foi feito inúmeras vezes no Segundo Reinado, né, por exemplo. Então, segundo essa concepção, o rei estava acima dos demais poderes e era tido, inclusive, pela legislação, como infalível e inimputável, né? Quase que um Aécio Neves. O cara não erra e não peca, e não pode se imputar crime nenhum a ele, porque o que ele fizer, ele fez com boa-fé, né? Então, o rei não podia ser levado a juízo, né? Essa onipotência do senhor, do imperador, mais do que legal, ela era legítima, porque ela ecoava uma forma de organização social que era familiar para a sociedade, era comum, né? Então, daí a gente se deriva aquela homologia estrutural entre a casa e o Estado, entre a forma de organização privada e o público, né? Pautada por essas formas de relacionamento. O personalismo, o apadrinhamento, a proteção, o arbítrio. São formas próprias das relações entre pessoas e lugares diferentes da hierarquia social. Pessoas de mando diferente, né? Então, o que protege, o que persegue, o que perdoa, o que premia, né? As relações pessoais, né? Para o Sérgio Buarque de Holanda, essa é a razão da confusão entre o público e o privado no Brasil. Então, ele diz o seguinte, o quadro familiar se torna tão poderoso e tão exigente que a sua sombra persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico.
A entidade privada precede sempre neles a entidade pública. A nostalgia dessa organização compacta, única e intransferível, onde prevalecem necessariamente as preferências fundadas em laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as nossas atividades. E o Sérgio Buarque, no Raiz do Brasil, está chamando isso. Falou, olha, a gente tem uma herança rural, né, e doméstica que impede o desenvolvimento do Estado democrático de direito. A nossa revolução que ele propõe era justamente superar essas formas de relação social pautadas em laços afetivos gerados na família e se instituir uma sociedade de iguais perante a lei, né? Uma democracia no sentido americano da palavra. Então, era isso que ele estava chamando em 1936. O que acontece? Acontece, então, a gente dando um salto tigrino no tempo, como diria o Walter Benjamin, é que esse conceito... Bom, a gente já viu que o patriarcalismo foi um conceito fundamental no pensamento social brasileiro para entender a história e a sociedade brasileira na primeira metade do século... Foi importante o pensamento social brasileiro ao longo do século XX até a década de 60, mais ou menos. E depois saiu da pauta de interesse dos historiadores brasileiros, sobretudo. Embora Richard Graham, outros caras continuaram chamando atenção para essa necessidade de estudo. O Gessé Souza, né, que é um cara que dispensa apresentações, um cara muito importante, está aí militando e colega nosso da sociologia, desde o livro de estreia dele, que é a Modernização Seletiva, em 2000, mas em outros que ele escreveu depois, A Tolice da Inteligência Brasileira e, sobretudo, o último, A Elite do Atraso, ele já fazia, argumentando teoricamente na modernização seletiva, uma crítica do que ele chama da sociologia da inautenticidade. Ele falou assim, olha, esses caras que foram os primeiros intérpretes do Brasil, eles são impregnados de um culturalismo atávico, né? Não vou nem descer a detalhes sobre esses conceitos, tem problema, a gente que critica e tal, mas falou, olha, esses caras, Faoro da Mata e Sérgio Buarque de Holanda, que é o Judas, que ele gosta de pegar para bater, esses caras são representativos de uma concepção de mundo ibérica. Ele, que é um sociólogo da modernidade, da modernização, ele falou assim, olha, esses caras não deram o pulo do gato na interpretação, eles estão ainda olhando para um mundo que não existe mais, né, em termos gerais. Então, qual que é a tese dele, para a gente não aprofundar muito? O Gessé falou o seguinte, as interpretações do Sérgio Buarque de Holanda, fundadas na ideia de formação patriarcal rural do Brasil, seriam hoje obsoletas para a gente pensar o país. Esse instrumental não serve mais, ficou defasado, vamos abandonar esses caras, vamos seguir em frente, né? Um processo de modernização avançado teria acontecido, sobretudo a partir da década de 60, né? E teria soterrado essas características estruturais baseadas na ideia de família patriarcal, como a interpretação do Sérgio Buarque de Holanda. Então, você fala, vamos virar a página, vamos seguir em frente. E aí, como questão para a gente colocar, para a gente discutir nesse ambiente, eu faço um contraponto ao Gessé, justamente resgatando o dia 17 de abril e a admissibilidade da abertura do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, né? Então, ali naquela situação, e isso me chamou muita atenção, eu assisti horas a fio aqueles caras indo lá no microfone, passei mal, como todo mundo, quase todo mundo, né? Então, ali, os limites entre o público e o privado ficaram estremecidos, e foram vários os autores que justamente voltaram ao Sérgio Buarque de Holanda para falar assim, olha, o problema aqui, que a gente tem uma questão intelectual a ser resolvida, né? Pessoas de orientação acadêmica ou não, né? Voltaram a isso. Por exemplo, o Christian Dunker, na revista Brasileiros, ele diante daquela cena de terror, né? Ele falou assim, estariam as famílias em condições de abrir mão do seu poder, transferindo a sua autoridade para a formação de suas crianças ao Estado, que as trataria em igualdade de condições e criaria uma equidade de oportunidades capaz de criar futuros sujeitos autônomos? 80 anos depois de Sérgio Buarque de Holanda, a resposta foi negativa, né? A maioria dos deputados justifica seu voto apelando para a família, para a sua cidade natal e figuras divinas. A corrupção não tem origem no trato da coisa pública, como se
contato com o poder fosse a fonte de corrupção. A corrupção é exatamente comportar-se no espaço público como se estivéssemos em família, né? Que é a questão maior do Sérgio Buarque de Holanda, a questão do homem cordial. Ele falou essa questão de deixar prevalecer nas relações sociais emoções próprias à vida afetiva, doméstica, né? Isso aí tem que ser superado para que relações racionais possibilitem o levantamento de um Estado democrático de direito. Outro autor, vários falaram, Teresa Cruvinel, um monte de gente. O Jorge Colli, né, o professor da Unicamp de História da Arte, ele fez análise no ensaio mais longo, ele me mandou, mas uma parte foi publicado na Folha de São Paulo, analisando as obras do pintor do Bonaparte. Como é que é o nome dele? Está no próximo slide, já lembro. Então, ele fala isso, o Jorge Colli. Chamou a atenção dele a inversão antirrepublicana que a evocação da família significou no espetáculo bizarro da votação da admissibilidade face ao altruísmo escrito na ideia verdadeiramente republicana de que o bem comum vale mais que o sacrifício dos próprios filhos, né? Então, o Davi, Jacques-Louis Davi, ele analisou duas obras, o Juramento dos Horácios, né, quando o governante coloca a defesa de Roma acima da família, mandando os próprios filhos à guerra, né, porque é mais importante a república do que a família, né? Então, essa é uma obra. E a outra é os litores trazendo a Brutus o corpo dos seus filhos, de 1789, o Brutus que mandou matar os filhos porque eles traíram a república, né? Então, a república está acima da família. Isso é a ideia republicana, né? E o que acontece? Aí o Jorge Colli diz o seguinte: na enxurrada de dedicatórias repetitivas pelo sim, a família se destacou. Declarações do avesso das convicções iluministas que levaram à Revolução Francesa. Mãezinhas, netinhos, sobrinhada, filhotes de deputados põem em xeque o gesto de Brutus. Na sociedade sonhada pelos iluministas, o público se separa e se sobrepõe ao privado. No domingo do impeachment, quando um deputado oferecia seu sim aos filhos, à mãe, ao neto, ao sobrinho, nem sequer procedia uma mistura entre público e privado. Mostrava antes uma completa ausência de consideração pelo público, por qualquer perspectiva pública. Eliminava simplesmente o princípio de bem público ao tratar o voto como uma questão privada. Aqui, o Gabriel, por favor. Eu peço desculpa para vocês, mas tem um videozinho de 1 minuto que eu queria passar. Pela minha família. Família! Família brasileira! Família. Família! Família! Família. Família. Minha mulher. Família. A minha família. Minha mãe nega Lucimar. Família, esposa. Família. Minha família. Família. Família quadrangular e evangélica. Minha família, meus filhos. Filhas, filhos. E meu filho ou minha filha? Aprenda sexo nas escolas. Meus filhos. Sofia e Luna. Bruno e o Felipe. Filhas. Filhos. 2 filhas. Meus filhos e meus netos. Aos meus netos. Neto Pedro. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Eu vou passar para o meu filho, para que ele possa dizer ao Brasil o voto. Não é possível, deputado. Deputado, não é possível. Pelos fundamentos do cristianismo. Em nome de Deus. A Deus. De Deus, grande arquiteto do universo. Deus acima de todos. Deus. Pelos evangélicos da nação toda. Nação evangélica. Coloca a mão pra cima. Coloca a mão pra cima. Sim, 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 sim. Nossa Senhora. Aos meus amigos. Pelo Sérgio Moro. Amigos. Pelos militares de 64. Meus amigos. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Meus amigos. Amor à vida. Minha. Pelo meu. Minha. Pelo meu. Pela minha. Pela minha. Pela minha. Em nome da minha. Minha querida corrupção. Deus tenha misericórdia dessa nação. Você pode passar, Gabriel? Isso é lógico que é ilustrativo, não estou fundando nenhum argumento em cima desse vídeo, mas a gente poderia pensar outras maneiras de estudar a persistência dessas formas políticas assentadas na organização patriarcal, né, que são anacrônicas, na vida política e social brasileira, né? Se a gente pensar, por exemplo, a escola sem partido, né, o que esses caras estão pleiteando? Falo, não, a família tem prerrogativa sobre o Estado,
né? O particular sobre o público. Então, o professor está lá para ensinar o fato tal como aconteceu e não julgar e não falar nada e não desautorizar o que o pai ensina em casa. O Jorge falou, isso aí você não vai conseguir construir um espaço público, né, uma entidade pública, se os valores da família não forem superados, confrontados, rompidos. Né? Machismo e misoginia, não precisa nem evocar, basta lembrar aquela situação humilhante para nós e vergonhosa para nós, né, da Copa do Mundo, onde a Dilma foi ovacionada por 100 mil pessoas que mandaram ela para aquele lugar. Né? E tem outros casos, o Bolsonaro contra a Maria do Rosário, e no cotidiano todo mundo sabe do que eu estou falando. Né? Outra maneira de estudar essa questão do patriarcalismo e das famílias é pelas dinastias políticas. Né? Então, se a gente pegar o primeiro governo interino do Michel Temer, né, de 23 ministros, 9 são herdeiros políticos. O Sarney Filho, Helder Barbalho, Mendoncinha, Pisciani, Ricardo Barros, Gedel, e etc, 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 etc. Outro lugar que mostra muito isso, o próprio parlamento, né, tem lá como é que chama? O Bonifácio de Andrada, ele está na 5ª geração, um cara descendente do José Bonifácio, está lá há gerações, a família sempre com protagonismo, pegando coisa e tal. O Itamaraty é outra sociedade clânica. Né? O governo Lula tentou quebrar isso, abrir mais, permitir pessoas de fora. Mas quem manda no Itamaraty são famílias, literalmente. Eu tenho amigos que são embaixadores que falam isso. Bom, então aqui eu já vou para as considerações finais para a gente ter tempo de conversar, colocando 2 questões. Né? Não vou resolver nenhum problema aqui, mas trazer essas questões. O patriarcalismo, como chave para o entendimento da sociedade e da história brasileira na primeira metade do século XX, praticamente desapareceu como topos, né, de historiadores, de sociólogos, etc. Por quê? Né? Por que o patriarcalismo, que foi um conceito tão caro, que era sine qua non para quem fosse entender a trajetória histórica do Brasil, formação do Estado, da nação, etc., de repente deixou de... Será que aqueles caras estavam tão errados, né? O Sérgio Buarque, o Gilberto Freire, Oliveira Viana, etc. E tal? Por que nós, né, a inteligência, abandonou esse topos fundamental? Né? E outra questão que eu trago é como o GCE propõe, teriam esses conceitos que estruturam o pensamento social analítico do Sérgio Buarque, como patriarcalismo, família patriarcal, se tornado obsoletos para se entender o Brasil de hoje? Né? Essa é uma questão. Quer dizer, como provocação, eu diria que ainda um lastro grande de cordialidade, né, de relações afetivas, paixões, informado por sentimentos, valores e ideias gerados no seio da família patriarcal, ainda permeia as relações sociais no Brasil, tanto na esfera privada como na pública. Então, esses episódios recentes na história política brasileira mostram a força dessas heranças e tradições, essas persistências, né, ainda que seja no plano do discurso legitimador de um golpe de Estado, né, perpetrado por machos, brancos, velhos e ricos. Aqui, a primeira foto é quando ele tomou posse como interino. Aqui é quando ele tomou posse definitiva. Né? Então, mostra bem, não sei se mostra bem, mas é uma ilustração, pelo menos, dessa presença machista nas instâncias do Estado brasileiro. Né? Vou abrir para discussões, quer dizer, tem muita coisa que a gente poderia falar. Esse texto está bem... aqui é só uma fala rápida, mas o argumento está mais desenvolvido no último capítulo desse livro, chama Brasilianos, que acabou de sair pela editora Alameda, né, com apoio do programa de pós-graduação. Está disponível esse livro aí no mercado. Quem tiver interesse está ali, né? Foto bem emblemática. Eu tinha trazido algumas imagens, mas não vai dar para a gente discutir, mas eu vou mostrar só por, né, o Chamberlain, 1819, a família brasileira, né, fazer uns cotejamentos, todo mundo viu isso. Aqui, volta, opa, Debré, uma família brasileira em passeio, né, com os escravos e tal, patriarcal. E essa emblemática foto, né, que a gente viu por aí. E é isso. Obrigado a todos.